Olá, pessoal do É Hora de Ter Tempo, como é que vocês estão? Se você sofre daquele mal que é o cérebro barulhento quando você precisa de silêncio, esse é o programa para você. Se você não consegue se concentrar, não consegue dormir, não consegue fazer nada porque seu cérebro está... Esse é o programa para você. É aquele programinha de aqueles 15 minutinhos de conhecimento para você poder tomar seu cafezinho pós-almoço, tranquilinho, com umas dicas de produtividade e voltar a trabalhar assim, já cheio de coisa nova para implementar, cheio de coisa boa para fazer, para poder enfrentar esse segundo round no trabalho. Então, vamos falar sobre isso hoje. O cérebro, embora seja uma máquina evoluidíssima, ele ainda tem os resquícios de funcionamento de quando éramos caçadores e coletores de frutas e etc. Ou seja, ele está sempre alerta para ameaças e tende a ver tudo como se fosse um perigo. É por isso que você costuma dar muito mais ouvidos a coisas negativas do que a coisas positivas. A situações do dia a dia, coisas que acontecem com você. Imagina, por exemplo, você vê uma moita se mexendo, que lindo, é o vento passando. Não, você precisa saber que aquilo ali é uma ameaça, que pode ser um leão querendo te devorar. Então, a gente sempre vai achar graça, digamos assim, vai dar muito mais importância para as ameaças, para as coisas ruins, do que para as coisas boas. Isso quer dizer que o seu cérebro está sempre te atazanando com as coisas ruins da sua vida para te boicotar e para te deixar para baixo. Então, você tem que aprender a não ouvir o seu cérebro, né? É por isso que a gente tem que alimentar nosso cérebro com coisas boas, né? O tempo todo a gente tem que estar dando coisas boas para o nosso cérebro para que ele possa mudar esse padrãozinho de pensamento. E é por isso também que nossa autoestima tem que estar em dia, né? Porque senão a gente não consegue produzir. Se a nossa autoestima não estiver boa, a gente tende a ter mais pensamentos negativos e a gente tende a produzir menos, porque o nosso cérebro está no modo ameaça. E a gente precisa tirar ele desse padrão. Então, ser otimista vale muito mais a pena e te torna muito mais produtivo. Acredita em mim. Uma coisa que piora muito essas vozes na nossa cabeça são os estímulos representados pelas redes sociais. Né? Eu não estou dizendo que você tem que sair das redes sociais, tá? Ou que você tem que parar de trabalhar com as redes sociais, por exemplo, para quem é profissional de mídias digitais e tudo mais. Elas são ótimas aliadas do nosso trabalho, das nossas vendas, do nosso marketing e tudo mais. Só que quando você entra naquele buraco aquele buraco sem fundo, que você não consegue sair das redes sociais, você perde meia hora nas redes sociais e não vê o tempo passar, quando você vê, já deu meia hora que você estava ali, aí se torna preocupante, e aí você tem que começar a tomar atitudes. Por isso que é legal você cronometrar o tempo, ou então olhar, botar naqueles aplicativos, que você vê o tempo que você passa nas redes sociais por dia, você vai ver o tanto de tempo que a gente perde nas redes sociais. Navegando, tá, gente? Não tô falando trabalho. Navegando só absorto naquilo ali, nas novidades, né? As redes sociais foram feitas para duas coisas. Uma para te viciar e duas para coletar dados, para poder estudar seu comportamento. Para quem viu o documentário O Dilema das Redes na Netflix, deve ter se assustado um pouco, né, com a quantidade de dinheiro que as empresas como Google, Facebook ganham coletando nossos dados, estudando o nosso comportamento de compra, por exemplo, e vendendo para os patrocinadores. Eles vendem essa inteligência para os patrocinadores e acabam de rachar, de ganhar dinheiro em cima da gente. Então, isso aqui já assusta um pouco, né? Eu lembro que, por exemplo, durante a pandemia, eu que tenho muitos Google Home, tenho Alexa espalhados pela casa inteira, sempre que eu falava em Covid, ele ligava um alertinha. Eu começava a piscar uma luz. Então, não podia falar Covid, porque ele estava de olho em mim. Bom, mas por outro lado, eles usam muito o gatilho da novidade para poder deixar o nosso cérebro sempre hiperestimulado, trazendo sempre coisas novas
posts novos, né? E é por isso que a gente passa muito tempo, sempre mais tempo nas redes sociais, é por causa disso, porque o nosso cérebro ele é atraído pela novidade, é outro defeito, digamos assim, do nosso cérebro, ele gosta de novidade, ele se estimula pela novidade, então como a gente tem sempre novidades nas redes sociais, a gente está cada vez mais envolvido. Então, as substâncias cerebrais que nos fazem divertir nas redes sociais, para você ter noção, são as mesmas que causam o prazer do consumo de drogas. É a dopamina. Nada mais é do que a dopamina, só que em grandes quantidades. A dopamina é um neurotransmissor normal do nosso cérebro, que nos dá prazer. Inclusive, eu já falei sobre a dopamina várias vezes aqui. Dá um check na nossa listinha de afazeres. Sempre solta um pouco de dopamina e deixa a gente tranquilo, dá aquele prazer inicial. Então, é normal que a gente tenha dopamina no nosso cérebro, mas não é normal na quantidade em que as redes sociais estimulam a produção de dopamina. É por isso que hoje se fala, por exemplo, em jejum de dopamina. A gente tem um jejum de tempos em tempos de substâncias dopaminérgicas e de estímulos dopaminérgicos no nosso cérebro para a gente poder acalmar um pouquinho a nossa mente e deixar de ficar viciado pelos prazeres imediatos, né? Então, o que o nosso cérebro quer são esses que mais e mais e mais e mais e mais de dopamina, e ele acaba ficando viciado naquilo. Então, a gente passa mais e mais tempo nas redes sociais. É por isso que a gente não consegue abrir mão das redes sociais. Você já tentou fazer um jejum das redes sociais? Já tentou ficar sem acessar as redes sociais por algumas horas? Eu fico muito desesperada, fico louca. Eu tento, eu faço para poder educar o meu cérebro, reeducar o meu cérebro ao tédio, né? Mas eu fico desesperada, querendo saber o que está acontecendo. É aquilo que a gente chama de FOMO, né? Você fica com aquele desespero de estar perdendo alguma coisa, das coisas estarem acontecendo e você está perdendo as coisas. Até porque as redes sociais são a nossa forma de consumir informações hoje, né? Então, a gente está sempre querendo ficar online, sempre querendo ficar a par de tudo que está acontecendo. Então, saiba que essas vozes na sua cabeça, elas são geradas um pouco pelo cérebro querendo boicotar a gente, para a gente não gastar energia, para a gente guardar energia, e um pouco pela quantidade de estímulos e informações que a gente precisa processar todos os dias graças à internet. Uma solução para isso, qual é? Meditar. Assim a gente consegue controlar melhor, lidar melhor com essa quantidade de pensamentos e de informações. Só que a meditação, gente, cuidado, não faz a gente parar de pensar, tá? Isso é impossível, a gente não tem como parar de pensar. O cérebro vai estar sempre produzindo pensamentos. Ela nos faz reconhecer os pensamentos e deixá-los ir. Então, a gente pega o pensamento, ok, etiquetei esse pensamento e deixei o pensamento ir. Etiquetei o pensamento e deixei ele ir. E faz com que a gente fique calmo, com que a gente desacelere um pouco a velocidade dos pensamentos. Então, a gente deixa os pensamentos virem e irem em paz, com calma e tranquilidade, para que eles não nos absorvam dessa forma tão enérgica como costuma acontecer e que faz a gente ficar desesperado e às vezes ter até crise de ansiedade, tá? Então, principalmente, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é a gente reconhecer os pensamentos negativos, saber que é uma forma de proteção do cérebro, deixar esses pensamentos irem e dar muito mais importância aos pensamentos positivos que a gente tem ao longo do dia e fazer com que esses pensamentos positivos nos deixem muito mais produtivos e muito mais otimistas o dia inteiro. Certo? Esse era o assunto de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu mando um beijão para você e a gente se vê quinta-feira.